Bom dia, boa noite. Shavuot Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now. Redenção verdadeira, completa, definitiva, para o mundo inteiro. Agora, já. Pergunta da semana é: medo, pânico ou fuga? A verdade é nenhum dos três. Não devemos sentir medo, nem entrar em pânico, nem querer fugir. A gente tem aqui uma imagem que eu tenho usado bastante agora, inteligência artificial, AI, para gerar as imagens. Essa é uma imagem que eu pedi para gerar com relação à fuga. E é interessante que tem alguns aspectos simbólicos que estão ligados com o estereótipo de uma fuga, né? A pessoa age no escuro, a pessoa acha que ninguém está vendo. Você vê que tem uma luz que revela que a pessoa está fugindo. E a fuga está sempre achando que já está acabando, mas está sempre no começo. Não tem limite, não tem fim, né? Você ainda tem uma longa estrada. A pessoa tem, né? Quando ela está fugindo, querendo se esconder, querendo não aparecer. Mas é uma coisa que está errada. E está ligada com os outros, não é com a gente. Vamos falar sobre isso. A gente está no projeto com o Tessirot. Devo pedir desculpas também, que nas últimas 2 semanas eu continuei falando que era o capítulo, volume 22. Já estamos no 23, desde que começou o livro Bamidbar, que é o livro de discursos racídicos do Rebbe. Estamos na Parashá Beloterra. Está ligado com luz, inclusive, a luz da menorá. Essa é a Será de número 2. Então, como eu falei, não devemos ter nem medo do mundo, nem sentir pânico de tudo, nem vontade de fugir. O pânico é uma sensação generalizada. É a vontade de fugir, essa ânsia, esse desespero de fugir, que é o pior dos casos, que é o mais complicado, né? Mais do que sentir medo ou pânico, é a vontade de não estar aqui, de desaparecer. Isso é para os outros, que a gente vai ver quem são esses outros ligados com essa paraxá. A gente está na paraxá Beloterra, como eu falei, o livro Bamidbar. Esse é o verso 35 do capítulo 10. Aconteceram algumas coisas agradáveis com o povo antes desse verso e depois também. E tem esse que separa, por isso tem um nun invertido, que separa as coisas negativas de antes e as de depois, e fala o que a gente fala quando abre a arca para tirar um Sefer Torah, Vahi bin Soharon Vayomer Moshe, que foi quando a arca sagrada com as tábuas da lei se preparavam para se levantar e sair, para viajar. Vayomer Moshe, Moshe fala, Kuma Hashem, se levante Hashem, que está ligado com a Torá, Ve'afutz oivecha, e que os seus inimigos se espalhem, se dispersem, Ve'anusu mesanecha, e que aqueles que te odeiam, que fujam da tua frente, saiam da tua frente. Urash explica essas duas palavras, Ve'afutzu oivecha, a mechansin, aqueles que estão juntos, que devem se espalhar. E em Anúncio Messaneira fala Eilu Radufim, e aqueles que estão te perseguindo, que perseguem. Urash deve ter se perguntado para ele explicar porque tem necessidade de alguma coisa que está estranha. É porque tem essa linguagem dupla. Tem os inimigos se espalharão e os que te odeiam fugirão. Fala 2 palavras de inimigos e que te odeiam, né? Que é oieverra e messanecha, de siná, de ódio. São 2 tipos de inimigos. Tem 2 tipos de pessoas, de outros aqui que são contra você. Tem os inimigos, que eles tendem a se agrupar,
então acontecerá o contrário para eles, que eles vão se dispersar, e afatzar, se espalhar. E os que te perseguem, que são os Messanecha, esses vão fugir, que eu falei que a fuga é uma coisa negativa que é para os outros, não é para a gente. Mas tem um destaque que sobressai nas palavras do Rashi, porque ele fala a aqueles que se agrupam, e fala se agrupam, e fala e eles, aqueles que perseguem. Tem um eilo a mais para aqueles que perseguem. A fonte vem do Sifri, e lá está eilo amerunsin, esses que estão agrupados, além de esses que estão perseguindo. Faz duas vezes eilo. O Rashi, de propósito, tira aqui o eilo dos que se agrupam e deixa só para aqueles que te odeiam e que te perseguem e que fugirão, que é a fuga, que é o principal, o pior deles. Depois Rashi grifa novamente Messanecha, tem necessidade de explicar mais o que é esses que odeiam, porque aí na chamada de Messanecha, e ele fala, Eilu sonei Israel, são aqueles que odeiam o povo de Israel, como a gente vê hoje demais que está acontecendo, não tem como deixar de fazer o paralelo, que odeiam Israel, e não está só em Gaza, está no mundo inteiro hoje em dia que estão se rebelando, aqueles que odeiam Israel, odeiam o povo de Israel, o povo judeu no mundo inteiro, não só israelense, é todo o povo judeu, que Shekola Soné é terceiro, e saibam, isso aqui é uma verdade que o Rashi revela, todo aquele que odeia o povo de Israel, odeia aquele que falou e o mundo foi criado. Hashem, Deus. Ele que criou o mundo. Quem odeia o povo de Israel, odeia Deus. Tão simples quanto isso. Não importa se acredita na Bíblia, ou no Corão, ou algum outro texto. Se odeia o povo de Israel, odeia quem fez o mundo. Shneamar, como está escrito, tem um pasuk, Telim, no capítulo 83, o Messanecha Nassuroj, e os que te odeiam, eles levantaram a sua cabeça, o Mihem Alamechairimусel. Quem são esses? Vão tramar secretamente contra o teu povo. Então, aqui, o Rashi deve querer explicar quem são os que lutarão contra o povo de Israel. E por que são chamados os que odeiam Hashem. Porque está falando, em princípio, aqueles que lutarão contra o povo de Israel, quando a gente ia entrar em Israel. E são chamados Messaner, que odeiam, e que odeiam Kuma Hashem, odeiam Hashem, que é de quem está se falando lá. Qual é a relação entre odiar Hashem e odiar o povo de Israel? Quer dizer que quem odeia o povo de Israel, no fundo, odeia quem falou e criou o mundo, que é o que o Rashi fala. Mas isso já suscitaria um esclarecimento sobre quem odeia Hashem. Porque Rashi só explica aqui. Como a gente vai ver da onde que tem isso, antes já para poder explicar isso. Pode ser que neste caso tem um verso de apoio que fala sobre justamente os que odeiam e não sobre os que inimigos. Quem são os inimigos de Hashem? Quem são os que odeiam Hashem? Porque está falando sobre o pasuk que tem no Teilim. Nesse pasuk fala Shenemar, o Messanecha Nassuroj, que os que te odeiam levantaram suas cabeças. Mas não pode ser, porque logo antes fala sobre os inimigos, como o pasuk inteiro é que ne oivecha remayun, que os seus inimigos eles vão se rebelar contra você. O Messanav Nassuroj, e aí fala sobre Messanecha, e os que te odeiam vão se erguer. E já tinha explicado isso antes também em Bechalar, na Pasha Bechalar, quando teve tudo no vermelho, quando o povo canta, Shirat Hayam, canta no mar, na abertura do mar, em louvor a Hashem, fala o Verogan, que a gente fala no Aziashir toda manhã, o Verogan Ha Taros Kamecha, Teshach Onecha Yochelemu Kash, que eles
que ine oeverra emayun. E aí explica que ine oeverra, que os teus inimigos vão, como traz também do mesmo Terrilim que a gente falou, 83. Acho pergunta, o Mahi Amirya Almecha Yarim Sod, traz o mesmo Pasuk, Veazé Kore Otam Oevav Shermakom, e por isso chama a esses que odeiam os inimigos, esses que são os inimigos de Hashem, os inimigos do Makom, de Hashem, chamado o Onipresente. E traz referência à parte do verso sobre os inimigos e não sobre os que odeiam. Então, aqui agora em Beloterra, Rashi traz uma referência para explicar quem odeia Hashem, de um passuco do Terrilim, que é 83, falando sobre a parte dos que odeiam. E em Beshalach explica quem são os inimigos que vão se levantar contra você. E traz desse mesmo passuco no Terrilim 83, da parte que fala sobre os inimigos. Alguns comentaristas explicam que Messanerra são os que Hashem odeia, e não os que odeiam Hashem. Mas não tem como traduzir assim, já que não é Sonerra. Sonerra são aqueles que odeiam Hashem. Por isso, o Rashi quer explicar como que odeiam Hashem. Odeiam o povo de Israel. Ao odiar o povo de Israel, estão odiando Hashem. Mas também não é razoável, porque o Rashi já explicou em Beshalach, e também já explicou aqui mesmo, um pouco antes, que são aqueles que guerreiam contra o povo de Israel, como tem no Yud, que é o mesmo capítulo, no versículo 33, aqui a gente está no 35. Veron Berit Hashem, Noselifhem, e a arca sagrada viajava na frente deles. O Rashi traduz, explica, aquele que sai com eles para a guerra. Não poderia ser aqueles que Hashem odeia. É aqueles que odeiam Hashem. Mas antes ele explicou que é aqueles que saem para a guerra. Tem mais uma outra grande pergunta, que na verdade são 4 perguntas. Por que fala ódio contra quem falou o mundo e o mundo foi criado? Não somente ódio contra Hashem, porque fala quem falou e o mundo então foi criado. Segundo, em Beshalach, prolonga a definição, é a que fala logo que odeiam Messanerra. Não faz uma introdução nome como tem em Beshalach. Terceiro, em Beshalach fala Vehen hu omer, e aqui fala Shenemar. Prolonga também isso. E é aquele que fala, e aqui fala como é falado. Quarto, aqui a pergunta é quem? Mihem. Quem são esses que odeiam? Mihem. E lá é como se expressa o alvoroço. O Mahi Amirya, alvoroço contra Hashem, essa rebeldia. Por isso é que conclui que odeiam Hashem, que é a resposta para isso aqui. O Messanerra é aquele que odeia Hashem. E esse tem que fugir. Ve'anusu Messanerra. Vão fugir aqueles que odeiam Hashem, que são aqueles que odeiam o povo de Israel. Assim como eles fizeram maldade contra a gente, hoje eles são os que fogem. Tanto a cabeça deles quanto o povo inteiro, e principalmente aqueles que estavam no 7 de outubro, que agora eles estão completamente em fuga. Os que odeiam Hashem e são mais do que aqueles que são os inimigos. A gente vai explicar por quê. A diferença significativa entre as palavras de Rashi e do Sifri, que fala que quem odeia o povo de Israel é como se odiasse quem falou foi criado o mundo. Rashi também fala isso em Beshalach. O Mihem Amekayem Akamim Kenegdo, quem são aqueles que se levantam contra Hashem? Eilu Akamim Al Israel, aqueles que se levantam contra o povo judeu. Enquanto o Mechilta fala como Keilu, é como se fosse. Aqui o Rashi fala diretamente. Os que se levantam contra o povo de Israel são aqueles que se levantam contra Hashem. E vice-versa. Mas tem uma diferença grande entre os inimigos, que são os que se levantam contra, e o que odeiam, que são mais do que isso.
Por isso, Rashi não pode se basear somente na explicação que deu antes em Bechalar, que é com aqueles que se levantam, que aqui é contra aqueles que odeiam, que é muito mais. A expressão que odeia traz uma hostilidade muito maior, muito mais profunda e muito mais forte que inimigo e que rebeldes, que são os que estão ligados a medo e pânico. Os que odeiam têm que fugir, eles têm que desaparecer do mapa, têm que acabar. Inimigo, o ódio nele é geralmente revelado em expressões práticas. Mais limitadas, mais restritas, quando acontece. E aquele que odeia, o ódio nele geralmente está no coração, que é mais profundo, que não é tão revelado. Ele comporta-se com maldade quando pode. Está sempre procurando meios e ideias para prejudicar e fazer o mal. Não é de ontem ou de anteontem. É sempre fazendo o mal, como a gente viu desde a pandemia, o que estavam tramando para fazer no 7 de outubro. Esperando a oportunidade. Sempre que pode, eles vão fazer o mal. Você solta, eles vão atrás. Não adianta deixar solto. Não adianta deixar livre. Em Berokotai, tem as duas expressões ligadas a isso. Negaftem lifnei oivechem, veradu bachem sonechem. Vocês vão bater com bastão aqueles que te odeiam. É muito mais do que aqueles que são os inimigos. É óbvio que aqueles que odeiam também são inimigos. O Rashi explica que aqueles que são inimigos, eles circundam, eles envolvem a vocês por fora. Os inimigos querem só se proteger, eles têm medo, como o Bilam foi contratado pelo Balak, porque o Balak estava com medo que ele fosse ser atacado. Mas ele também tem uma dose de ódio. Os inimigos, eles não querem ser atacados, eles te cercam por fora. Mas os que te odeiam, Hem mechapsim achar amatmoniot shelachem. Os que te odeiam querem perseguir e prejudicar, então não se contentam em ficar por fora. Eles procuram os teus tesouros escondidos, que é o que a gente viu no 17 de outubro, que eles atacaram os nossos tesouros, que são as nossas vidas, são aqueles do nosso povo, crianças, jovens, idosos, homens, mulheres, todos. Esses são os que te odeiam, como foi gerado pela inteligência artificial, com essa cara de maldade, que não descansa, que não sossega, que quer sempre fazer mal. Você solta, ele volta atrás de você. A gente tem que acabar, porque esses têm que fugir. Eles que perseguem, eles têm que sofrer e fugir e desaparecer. Os inimigos têm vários caminhos para atacar. Os que te odeiam são os que perseguem, que não é apenas o oposto de fuga. É o coração deles, é um ódio constante. Mas como é isso contra Hashem? Como é que eles podem ousar se rebelar contra Hashem? Então Rashi traz a sua expressão, que é ir contra quem falou e o mundo foi criado. Não é direto a Hashem, é o que eles acham que criou o mundo. Aquele que lhe deu a vida, são rebelam contra aqueles que dão, aquele que deu a própria vida para aqueles que odeiam. E a gente sabe que isso é uma lei, Alahá, que tem em Parashat Vaishlach, quando fala sobre Esav e Yaakov, Alahá hi bedu she'esav sone le'Yaakov. É sabido que Esav odeia Yaakov. Quer dizer que no fundo odeia Hashem também. Quando fala que odeia Yaakov, odeia o povo de Israel, como é chamado Yaakov, pelo próprio anjo do Esav, ele está no fundo odiando também a Deus. Tem no Tehillim, no 68, Yakum Elohim, Elokim, Yafutz Oevav, Yanusim Esanav Impanav. No Tanakh, nos Ketuvim, né, nas escrituras, que é os Salmos, fala sobre o mesmo versículo. Hashem, Elokim, no caso aqui, vai se levantar e vão se espalhar os seus inimigos e vão fugir os que te odeiam da tua frente. Aí a gente vai ver agora, já concluindo, uma diferença interessante. No Humash fala Yakum Yudkei Vavkei, Hashem, que é como está aqui. Nos Ketuvim, que é
o Tanar, que é a parte dos escritos, das escrituras, que são os salmos, está Eloquim, que é o nível mais embaixo que a gente vai ver. E no Talmud, que na verdade é a Torá oral, que explica, né, o que está no Humash e no Tanar, fala Mishamar Vehayah Olam, de uma forma mais floreada, aquele que falou, então o mundo foi criado. No fundo, tem uma falha no serviço espiritual do povo de Israel, não é os outros que têm méritos. Somos nós que, quando a gente tem uma falha no nosso serviço espiritual, a gente dá espaço para entrar essas forças dos que odeiam, que estão sempre esperando justamente uma falha nossa, uma divisão no povo, uma briga, a greve no exército, a briga de partidos, as eleições várias que tiveram, tem uma brecha, uma falha no serviço nosso espiritual, que não é só a relação Torá e Mitzvot, é na forma que a gente expressa o nosso judaísmo. E aí eles se aproveitam disso. Tanto que Rashi explica que esse verso ele interrompe uma série de eventos negativos, porque estavam tendo falhas, tanto antes quanto depois. E isso é a forma, o antídoto para curar, para evitar que tenham essas falhas. Interrompe uma série de eventos negativos, porque os outros povos não sabem se somos completos no nosso Torá e Mitzvot. Para isso não interessa a eles. Não interessa se a gente é religioso, observante, o que a gente faz, o que a gente estuda. Para eles basta que a gente é filho de judeu. Não importa se é um neném que nem começou, não tem pecado nenhum. Só sabem que somos os filhos de Hashem e por isso eles se rebelam contra a gente. É uma verdade que a gente tem que saber, o mundo inteiro também tem que saber disso. Queremos que os outros povos louvem a Hashem e que seu nome seja grande aqui embaixo. Como está escrito no Tehillim, nos Salmos, no 115, a gente fala no Halel, Lolano Hashem, que não é para gente Hashem. Lolano não é para gente que queremos elogio, que seja louvado, que seja agradecido, grato. Que Leshimcha ten kavod, que tenha honra, respeito ao seu nome. A sua bondade, alamiterra, a sua verdade. No Humash, por que tem diferença? No Humash é a fonte e a raiz de tudo. De lá se espalham todos os inimigos. Nos Ketuvim, nos Salmos, a Torá desce um pouco e fala no plural, Eloquim, para todos os povos, que está na raiz da ocultação do mundo. E na Torá oral, como a gente viu no Rashi, no Sifri, no Mechilta, a Torá desce para a compreensão do recebedor, a gente, na linguagem de quem está aqui embaixo, que tem ocultação. Então se fala de uma forma geral, indicativa, aquele que falou e o mundo então foi criado. Quem é esse? É Hashem. E Hashem determinou que a gente ia influenciar o mundo inteiro para reconhecer Hashem, reconhecer o nome de Hashem, dar gratidão a Hashem, dar honra a Hashem, respeito a Hashem. E quem vem contra a gente está indo contra Hashem. E a gente quer que o mundo inteiro reconheça a grandeza, a bondade, a verdade de Hashem. Seja agora, já para o mundo inteiro, cada vez mais, e que os inimigos, os que odeiam Hashem, que odeiam o povo de Israel, fujam, fiquem com medo, entrem em pânico de verdade, para deixar o mundo para os bons que vão estar conhecendo Hashem no mundo inteiro, como o mar é coberto pela água. O conhecimento de Hashem vai cobrir o mundo inteiro. Now, agora, já.